Oi pessoal, sejam todos bem-vindos então à aula de interpretação do VISC 4. Porém, antes de falarmos da interpretação, vamos retomar e discutir o que avalia cada um dos 4 índices e os subtestes. Para isso, vamos retomar um pouquinho a estrutura do VISC 4. No total, então, são 15 subtestes, 10 principais e 5 complementares, que eles estão organizados em 4 índices, que é o ICV, o IOP, o IMO e o VP. E além disso tem o QI total. Nessa figura vocês podem ver então os 15 subtestes que estão organizados nos índices fatoriais. Compreender e entender cada índice e subteste vai nos ajudar na hora da interpretação dos resultados. Então vamos lá. Quem acompanhou o curso de aplicação do VISC pode recordar que comentei que os subtestes do ICV eles vão avaliar as habilidades verbais do paciente. Mais especificamente, avaliam raciocínio com material verbal, capacidade de formação de conceitos verbais, memória semântica e inteligência cristalizada. O que é isso? É o conhecimento que seria adquirido a partir das experiências culturais e educacionais. Assim sendo, crianças com prejuízo em ICV, elas podem apresentar um conhecimento geral mais limitado, podem apresentar um vocabulário receptivo e expressivo limitado, pode ter dificuldade em compreender a linguagem oral ou pode ser em função de uma falta de oportunidade para desenvolver tais habilidades. Apesar dos subtestes vocabulário, semelhança, compreensão, informação e raciocínio com palavras pertencer ao ICV, cada um recrutará habilidades cognitivas e pode avaliar mais de um domínio do que outro. Exemplo, o vocabulário, ele vai avaliar principalmente a capacidade da pessoa de formar um conceito de palavras, inteligência cristalizada e também a habilidade expressiva e discursiva verbal. E aparentemente não há tanta demanda de raciocínio de forma mais fluida. Já os semelhanças, em que é solicitado em que o examinando verbalize o que tem em comum entre duas palavras, é necessário que se tenha esse conhecimento prévio do conceito dessas duas palavras e precisa raciocinar verbalmente para encontrar essa semelhança, abstraindo e também agrupando as palavras em categoria. No compreensão, são feitas perguntas em que queremos saber, por exemplo, o que ele faria em determinadas situações sociais. Com isso, conseguimos avaliar de forma mais específica se ele tem conhecimento de normas, tem conhecimento de regras, avaliar a capacidade para escolher e verbalizar qual a conduta socialmente esperada. Já o subteste informações avalia predominantemente aprendizagem formal e conhecimento geral. E por fim, raciocínio com palavras avalia inteligência cristalizada, mas especificamente o raciocínio verbal fluido. Os subtestes, semelhanças, compreensão e raciocínio de palavras exigem um nível maior de raciocínio do que os subtestes vocabulário e informação. Já crianças com déficits no conhecimento cristalizado podem ter um pior desempenho em vocabulário e informação. Compreender o que cada um avalia e as diferenciações entre eles pode nos ajudar no momento da interpretação, como vamos falar daqui a pouco. Agora vamos para o IOP, que é formado por subtestes que avaliam habilidades visuais utilizando raciocínio fluido, processamento visual e organização visoespacial. Crianças que têm um IOP mais rebaixado podem apresentar dificuldade em resolver problemas, formar conceitos não verbais, podem apresentar dificuldade de raciocínio lógico e para manipular também as informações mentais. Assim como conversamos anteriormente, todos os subtestes que fazem parte do IOP avaliam as habilidades visuais. Contudo, cada um tem suas especificidades e recrutam habilidades específicas. No Cubos, por exemplo, o examinando ele precisa reproduzir o modelo apresentado. Assim, além de avaliar a inteligência fluida não verbal, também busca avaliar a capacidade de organização e processamento visoespacial, praxia construtiva, coordenação motora e velocidade de processamento. No conceitos figurativos, a criança ela precisa visualizar imagens no livro de estímulo e escolher quais as figuras que combinam. Se vocês recordarem, ele é muito parecido com os subtestes semelhanças, porém um é visual e o outro é verbal. O conceitos figurativos também avalia a capacidade de abstração,
e também de raciocínio lógico não verbal. Já o subteste raciocínio matricial avalia principalmente a capacidade de inteligência fluida, raciocínio lógico não verbal. Nesse subteste, recordando, o paciente ele precisa escolher quais das opções se encaixa melhor nessa matriz que está incompleta. E por fim, no completar figuras, o examinando precisa apontar o que está faltando na figura. E com isso, vai exigir a capacidade de processamento visual, escaneamento visual, atenção aos detalhes essenciais e também velocidade de processamento, já que tem um tempo limite para responder. O IMO, o Índice de Memória Operacional, é formado por subtestes que medem a habilidade de armazenar brevemente as informações e manipulá-las. De forma secundária, também avalia atenção auditiva e memória episódica de curto prazo. Crianças com prejuízo em memória operacional, elas podem ter dificuldade para seguir instrução de tarefas, podem ter mais dificuldade para manter as informações por um tempo suficiente para utilizá-las, pode ter dificuldade para realizar cálculos mentais ou para conectar as informações de um parágrafo com o outro enquanto estão lendo. O dígitos, sequência de números e letras, e aritmética avaliam memória operacional. Contudo, assim como eu comentei nos outros índices, eles também avaliam habilidades cognitivas específicas. O dígitos, por exemplo, é formado pela ordem direta e a ordem inversa. Na primeira parte, conseguimos avaliar a atenção auditiva e memória de curto prazo. E a memória operacional só é avaliada na ordem inversa, porque é nesse momento em que o examinando ele vai armazenar e manipular as informações para falar os números de trás para frente. Já o sequência de números e letras, desde o primeiro item, o examinando já precisa armazenar e manipular as informações, sendo assim uma tarefa mais complexa. O subteste aritmética, por sua vez, como o examinando precisa fazer cálculos mentais, ele vai precisar manter e manipular as informações e também os números fornecidos para conseguir realizar esse cálculo de forma correta. É uma tarefa, então, que vai exigir memória operacional de forma mais ecológica. Com isso, a habilidade de memória operacional também será recrutada. Além da memória operacional, também envolve conhecimento quantitativo, envolve raciocínio fluido, habilidade de resolver problemas matemáticos e velocidade de processamento, já que tem um limite de tempo também para ele poder responder. E por fim, o IVP, que é o Índice de Velocidade de Processamento, é formado por subtestes que medem a velocidade de processamento, assim como a atenção, a habilidade visomotora e a eficiência cognitiva, que é a articulação entre a precisão e a velocidade de processamento. O que a gente entende por velocidade de processamento? É a capacidade de realizar rapidamente uma tarefa simples, automatizadas, que vai demandar foco atencional. Crianças com prejuízo em velocidade de processamento, o que pode acontecer? Elas podem demorar mais para terminar uma tarefa que exige tempo, muitas vezes sabe a resposta, mas demora mais tempo para responder, pode ter dificuldade em terminar uma atividade ou um exercício. No código, relembrando, o examinando ele precisa copiar os códigos correspondentes em um tempo determinado. É uma tarefa simples, automatizada. Para que o examinando tenha um bom desempenho, ele precisa fazer rápido e de forma precisa, ou seja, sem erros ou omissões. Além da velocidade de processamento, também vai demandar atenção, também demanda coordenação e habilidade motora, porque precisa copiar os símbolos. Já o procurar símbolos, o examinando ele precisa verificar se o símbolo-alvo está desenhado ao lado. Também envolve velocidade de processamento, assim como atenção alternada, tomada de decisão simples, mas não vai demandar tanta coordenação motora. E por último, cancelamento, em que precisa marcar todos os animais que encontrar. Para isso, ele precisa ser veloz, ter uma boa capacidade de atenção concentrada e também eficiência cognitiva. Como comentei com vocês, cada subteste recruta diferentes habilidades cognitivas e avalia mais de um domínio cognitivo. Assim, na medida em que se realiza a análise de cada subteste, se faz necessário compreender a natureza do desempenho obtido, entender como o examinando obteve aquele desempenho, porque ele teve um desempenho abaixo em um subteste e acima em outro, compreender o seu estilo de processamento da informação. Conseguimos fazer isso a partir da análise qualitativa, em que a gente vai analisar o desempenho dele.
Observamos a maneira como ele realiza a atividade e também observamos suas verbalizações e gestos espontâneos. Por isso, é importante registrar tudo o que vocês vão observando durante a aplicação da tarefa. No momento em que o paciente obtém um desempenho abaixo do esperado em um determinado subteste, é necessário se questionar e buscar compreender o que gerou essa dificuldade. Precisamos nos questionar, por exemplo, por que o meu paciente teve um desempenho inferior no subteste cubos? Pode ser porque ele percebeu de forma incorreta o desenho, ou ele não conseguiu analisar como o modelo foi configurado, ou ele conseguiu realizar o modelo, mas ele demorou muito, ou apresentou dificuldade na parte de coordenação motora, ou pode ser qualquer uma das combinações das hipóteses. A identificação de quais habilidades estão prejudicadas ocorrerá a partir da observação clínica que nós vamos fazer durante a aplicação dos subtestes, em conjunto com os resultados obtidos em outros instrumentos, também considerando a queixa e o relato trazido pela escola e pela família. Além disso, é possível agrupar os subtestes por funções ou habilidades cognitivas mais específicas, que vamos chamar de cluster clínico. Esse agrupamento é valioso para auxiliar na observação clínica de dissociação intra e entre função cognitiva. Os autores trazem sugestões de 8 agrupamentos, que aparecerá na tela para vocês irem acompanhando. O primeiro agrupamento será denominado raciocínio fluido. Ele vai ser composto pelos subtestes conceitos figurativos, raciocínio matricial e aritmética. Esse índice envolve a habilidade de realizar operações mentais diante de tarefas novas que não podem ser resolvidas de forma automática. Durante a interpretação, podemos verificar o desempenho do nosso paciente nesse subteste e como ele se saiu nesse agrupamento. O segundo agrupamento seria o processamento visual, que ele é composto pelo cubos e completar figuras. Esse índice ele representa a habilidade de perceber, analisar e manipular estímulos e padrões visuais. O terceiro seria o raciocínio fluido não verbal, composto pelos conceitos figurativos e raciocínio matricial. Esse índice envolve a habilidade de raciocinar de forma fluida, como vimos agora há pouco, mas sem apresentar o efeito da linguagem receptiva. Já o quarto cluster envolveria o raciocínio fluido com efeito somente da linguagem, que seria denominado raciocínio fluido verbal, e seria composto pelos subtestes semelhanças e também raciocínio com palavras. O quinto cluster, chamado de conhecimento lexical, ele é formado pelos subtestes vocabulário e raciocínio com palavras. Esse índice envolve a habilidade de inteligência cristalizada e o conhecimento sobre as palavras é requerido nos 2 subtestes a partir da expressão verbal. Depois temos o cluster informações gerais, composto pelos subtestes compreensão e informação. Também envolve conhecimento cristalizado, porém mais direcionado para amplitude de conhecimentos gerais. E o outro agrupamento seria a memória de longo prazo, composto pelo vocabulário e informação. Esse índice tem como objetivo avaliar as informações retidas na memória de longo prazo, em especial a memória semântica. E por fim, o último cluster, memória de curto prazo, formado pelo dígitos e sequência de números e letras. Esse índice, então, envolve a habilidade de manter e manipular as informações na memória e utilizá-las em um pequeno intervalo de tempo. Como vimos anteriormente, muitos dos subtestes avaliam diferentes domínios da cognição, o que pode gerar algumas dificuldades de extrair as informações mais específicas sobre cada domínio avaliado. Com isso, uma das formas de interpretar é verificar o desempenho do paciente em cada um dos clusters e comparar se há dissociação entre eles. Por exemplo, eu posso verificar se há dissociação entre o raciocínio fluido não verbal e o raciocínio fluido verbal. Memória de curto prazo versus memória de longo prazo e assim por diante. Vamos continuar essa discussão na próxima aula e espero todos vocês lá. Até mais!